Salve, salve galera! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre geometria espacial e hoje nós iremos falar um pouco sobre os prismas, certo? Então, observando essas imagens, essas embalagens, na verdade, que temos aí, né? Que são caixas, a gente vai observar uma coisa que elas têm em comum. O que são essas coisas que elas têm em comum? Todas as suas superfícies são polígonos. Lembrando o que são polígonos? Triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos e assim sucessivamente, certo? Então a gente observa, por exemplo, essa caixa de panetone. Cadê os polígonos que compõem ela? Bem, nós temos esse aqui de cima, que é um hexágono. O de baixo também será um hexágono, certo? E esses dois recebem nome especial. São as bases do prisma. E essas bases são congruentes, ou seja, têm as mesmas proporções, as mesmas medidas, certo? Digamos que seja igual, mas não é igual, tá bom? Mas, continuando, temos essa outra aqui, olha, essa base triangular, ela é congruente a essa outra base triangular que está escondidinha aqui. Na caixa da pizza temos a base octogonal, certo? Que também vai ser congruente à base de baixo, que também vai ser octogonal, ou seja, são polígonos, certo? Que são as bases, não esqueça. Os outros polígonos que aparecem sempre são quadriláteros. Olha aqui, ó. Se a gente for observar, temos esse retângulo. Aqui, ó, também outro retângulo. Aqui no panetone também, ó, as faces são quadriláteras, certo? Continuando, alguns elementos do prisma que são importantes da gente comentar, justamente a base inferior, que eu tinha falado ainda há pouco, e a base superior, lembrando que são congruentes, as mesmas medidas. Nesse caso aqui nós temos um pentágono, certo? A face lateral, que no caso a face lateral é um quadrilátero, como havia dito anteriormente. A aresta da base, ou seja, o lado da base aqui no caso desse pentágono, pode ser de qualquer outro polígono. A aresta lateral, que nós temos aqui, e a altura do prisma, certo? Esse prisma aqui, ele é um prisma reto, ou seja, ele forma 90 graus com a superfície. No caso do prisma reto, a aresta lateral já vai ser também a sua própria altura, certo? Então, cada prisma recebe um nome de acordo com a sua base, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos um prisma, a base dele é um triângulo, então ele é um prisma triangular. Esse prisma, a base dele é um retângulo ou um quadrilátero, tanto faz. É um prisma quadrangular. Essa base é um pentágono, prisma pentagonal. Base é um hexágono, prisma hexagonal. E assim sucessivamente, certo? Bem, nos prismas, geralmente, pessoal, são exigidos cálculos de área total e volume. Bem, o cálculo de área total, ele é o único que pode dar mais trabalho. Por quê? Porque geralmente a gente vai, para cada prisma, a gente vai ter um cálculo diferente, porque vai mudar a sua base. O cálculo para fazer a área de triângulo é diferente para fazer de retângulo, que é diferente para fazer de um hexágono, correto? Então isso daí a gente vai ter que se atentar bastante mais lá para frente. Mas continuando, de início nós iremos falar de dois prismas, o paralelepípedo e o cubo, correto? Então vamos lá começar pelo paralelepípedo. A gente tem aqui que o paralelepípedo retângulo, ou então ortoedro, certo? É um prisma reto, nesse caso, com todas as suas faces retangulares. Bem, nesse prisma, que é um paralelepípedo, a gente tem que observar as suas diagonais. Essa primeira que eu destaco aqui é a diagonal da face, que no caso a base, né? Aonde que para a gente encontrar ela, a gente percebe que a gente consegue fechar esse triângulo retângulo. Um detalhe, nós temos as dimensões do paralelepípedo, que são essas: A, comprimento, B, largura e C, altura. Então, fechando Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo, nós observamos que Dzinho, que é a diagonal da face, ela faz o papel de hipotenusa. A e B são os catetos. Então, o que aparece para a gente é hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos, certo? Essa informação a gente guarda porque, olha, no outro
triângulo retângulo que vai aparecer para a gente, que é para a gente calcular o Dzão, que já é a diagonal do paralelepípedo, a gente observa o seguinte. Bem, Dzão, que já está fazendo o papel de hipotenusa, Czinho e Dzinho, que já fazem o papel de catetos. Então, nós temos o quê? Que Dzão ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos, Dzinho e Czinho. Um detalhe, ó, Dzinho ao quadrado eu já tenho bem aqui, ó. Então, eu vou substituir. Onde tem Dzinho ao quadrado, eu coloco A ao quadrado mais B quadrado. É o que aparece aqui, substituindo já, certo? E para a gente isolar a diagonal do paralelepípedo, que é o Dzão, nós fazemos o quê? A operação inversa da potência, que é a raiz quadrada. Então, a gente fica assim, que a diagonal do paralelepípedo ela é a raiz quadrada das suas dimensões somadas ao quadrado. Ok? Continuando, vamos falar agora da área total do paralelepípedo. Eu planifiquei aqui o paralelepípedo para a gente observar que nós temos, olha o total de faces. Nós temos 6 faces. E temos 2 a 2 que são congruentes. Então, observa comigo aqui, ó. Primeiro, nós temos 2 retângulos AB. Tá aqui. Então, lembra que se ele, o comprimento A, a altura B, então para calcular a área dele é A vezes B. Então, como nós temos 2, então 2AB. Continuando, temos também um retângulo AC. Logo, para calcular a área dele, fazemos A vezes C. Como temos 2, 2AC. E, por fim, temos o retângulo BC. Correto? O retângulo de dimensões BC, como temos 2, 2BC. Se a gente simplificar a fórmula, nós ficamos isolando o número 2 aqui, ó, que é um termo em comum, ficamos com 2 vezes AB mais AC mais BC, onde essas letras aqui estão se multiplicando. Ou seja, para você calcular a área total de um paralelepípedo, basta você calcular a área de todos os retângulos que ele possui e depois somar, se você quiser fazer um trabalho dividido aí, individual, trabalhando retângulo por retângulo. Ou simplesmente joga na fórmula direto, se você souber as dimensões, e corre para o abraço. Então, a área total de um prisma é a soma das áreas de todos os polígonos que formam esse prisma, certo? Volume. Bem, vamos falar sobre volume. Eu falo sempre o seguinte aos meus alunos, que volume, para a gente calcular o volume de alguns poliedros, a gente faz sempre área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Nesse caso aqui do nosso paralelepípedo, nós temos essa base, tá aqui ela, ó, que é um retângulo. Como é que calcula a área de retângulo? Comprimento vezes a largura, ou base vezes a altura, tanto faz. Então, aqui nós temos que é A vezes B. Então, ó, como a base é um retângulo de dimensões A e B, a área da base é A vezes B. A altura é C. Então, ficamos com a fórmula a seguir. A vezes B vezes C. Aonde a B, olha só, é a área da base. E C é a altura. Correto? No caso do paralelepípedo, a gente faz só multiplicar as suas 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. A gente vai, com essas informações, calcular a área ou volume, perdão, do paralelepípedo. Certo? Vamos fazer um exemplo agora, rapidamente,